Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos internautas. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Agora são 14 horas em ponto. A Prasc, comprometida com os valores democráticos e ciente da importância do processo eleitoral para a busca do fortalecimento das relações institucionais e governamentais, agradece a presença do senhor candidato ao Senado, Jorge Seife, do PL, aqui no estúdio da Rádio TV A Prasc. É um espaço importante para que cada candidato apresente suas propostas para a área da segurança pública. Também é uma oportunidade para que nossos associados acompanhem essas entrevistas que têm o foco no interesse dos assuntos dos praças e da categoria. E o programa é transmitido ao vivo pelo Facebook, também pela nossa Rádio Web Prasc. Então, acompanhe aí. Seja muito bem-vindo, candidato. A gente vai falar um pouquinho aqui das regras antes, então, de passar a palavra para o senhor. O programa, então, vai ter duração de 1 hora. O candidato vai ter 5 minutos para fazer uma apresentação inicial. Depois serão 8 perguntas nessa área da segurança pública. 7, na verdade, e uma o senhor poderá, então, falar mais sobre as suas outras propostas nas outras áreas, né? Também importantes para todo mundo, né? Claro. Também 5 minutos, que o senhor tem 5 minutos para responder a cada uma delas, 5 minutos de considerações finais, aí totalizando um tempo de 50 minutos e 10 minutos aqui para a minha apresentação inicial, o tempo das perguntas e para o encerramento do programa. Então, a gente deseja aí uma boa entrevista, Obrigado. Lembrando que a gente vai colocar as perguntas aqui no vídeo para o senhor acompanhar e também um cronômetro para a gente ter, então, aí a noção, né, do tempo de cada resposta. Tá ótimo. Tá certo? Então, iniciamos aí o início, aí o Rodrigo vai me dar um ok para a gente iniciar então com o cronômetro e o senhor pode iniciar a sua apresentação então, pode começar. Tá bem. Sandra, primeiramente uma boa tarde, quero agradecer a Prasc, o Sargento Facenda pela oportunidade e a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando aí pela internet ou pela rádio, e é muito importante esse espaço, né? As forças de segurança pública são fundamentais para o nosso país, devem ser valorizadas e precisam saber quem são seus candidatos e o que propõem, né? Então, quero te agradecer pelo espaço, agradecer a audiência. Bom, meu nome é Jorge Seife, eu tenho 45 anos, sou formado em administração pela Universidade do Vale do Itajaí, sou carioca de nascimento, vivo aqui em Santa Catarina desde a década de 90. Temos uma empresa, né, ali na cidade de Itajaí de pescados, barcos de pesca, aproximadamente 200 colaboradores. Nós trabalhamos ativamente pela eleição do presidente Bolsonaro em 2018, pela forma dele falar, pelas bandeiras que ele defendia, realmente nos identificávamos muito. Questão de patriotismo, questão de família, questão de Deus, né? Meu pai é militar, meu pai foi do Exército Brasileiro, então nos identificamos muito com o candidato Bolsonaro e fizemos campanha realmente gratuitamente, né? Como milhares de brasileiros o fizeram. E o presidente se elegeu e eu creio muito em Deus, eu creio em milagres. Nós tivemos um encontro com o presidente, imagina, 2 peixeiros de Itajaí se encontrando com o presidente da República, mas ele nos recebeu e apresentamos ali as demandas do nosso setor, do setor pesqueiro, que sempre foi muito maltratado, né? Ali tinham aproximadamente 25 questões que eu coloquei como cruciais para que a pesca e a aquicultura brasileira crescesse. E o presidente, então, imaginei que fosse tirar uma foto com ele, entregar um papel para ele e ir embora. Mas o presidente ficou por praticamente 4 horas conversando comigo e com o senhor meu pai, e falando de Brasil, de política, de perspectivas e, logicamente, de pesca. E no final, depois de eu ter apresentado as demandas para ele, eu entreguei a lista para ele e falou: olha, ao invés de você me entregar essa lista, faça algo pelo seu país, né? Sai um pouco da sua empresa, dedica um pouco da sua vida ao serviço público e me ajuda a reconstruir o Brasil. Eu quero reconstruir o Brasil. Você não entende dos problemas, não conhece os problemas da pesca, não é da área, não tem conhecimento? Pois vá comigo para Brasília, que eu não tenho ninguém ainda nesse setor. Eu confesso para você, Sandra, eu jamais imaginei ocupar nenhum cargo público na minha vida, né? Desde os 12 anos eu trabalho com meu pai na peixaria, nos negócios da nossa família, negócios familiares, uma empresa familiar. Jamais imaginei, e não fui ali encontrar com o presidente Bolsonaro para pedir nada, senão para pedir ele para olhar pelo nosso setor. E tem uma camisa do Luciano Hang que eu gosto bastante, diz o seguinte: o Brasil que nós queremos depende de nós. Então, eu estava ali com a oportunidade de pela primeira vez poder servir o meu país numa área que eu conheço, né, que eu gosto, e para Brasília fomos. Chegando lá, encontrei realmente o quadro da pesca, a organização, a administração era pior do que eu imaginava.
não tinham sistemas, muitos funcionários eram indicados de políticos, né? Não tinham poucas pessoas técnicas e muitas pessoas com essa questão político-partidária, e fizemos ali uma verdadeira revolução. Novos sistemas, privatização de terminais pesqueiros, conseguimos pela primeira vez no Brasil financiamento para aquicultura e pesca, privatizamos terminais pesqueiros públicos que estavam fechados há muitos anos. Enfim, fizemos muitas coisas pela pesca, né? E isso chamou muita atenção do presidente Bolsonaro. E no final do ano passado, ele me ligou, no ano passado, melhor dizendo, falou: Seif, vem aqui na minha casa. Você está em Itajaí, você está em Brasília? Eu falei: não, presidente, eu estou em Brasília. Aí fui até a sua casa, a residência oficial, o Palácio da Alvorada, e ele falou: Seif, eu venho à reeleição ano que vem e preciso de uma base forte na Câmara e no Senado. Infelizmente, hoje nós não temos, né, muitos parlamentares, muitas pessoas que se elegeram em cima do meu nome em 2018 acabaram nos traindo, acabaram não honrando, né, o compromisso com o povo. Ok. E eu gostaria que você se preparasse para ano que vem se descompatibilizar do Ministério para concorrer ao Senado de Santa Catarina. Eu falei: presidente, eu não tenho experiência política, eu sou uma pessoa realmente técnica, fiz um bom trabalho. Ele falou: não, você já mostrou a sua competência, seu patriotismo, e eu preciso de pessoas realmente fiéis. Em Santa Catarina, a pessoa indicada para Senado é você, que eu te considero um filho para mim, você fez um grande trabalho, e o Luciano Hang, que é um empresário catarinense que todos conhecemos, né, vai te apoiar. Ele viria a Senado, desistiu, então você vai ter o apoio do presidente da República e do Luciano Hang, que é uma grande figura pública. E assim é um pouco um resumo, Sandra, dessa nossa história dentro do governo federal, né, com meritocracia, com muitas entregas, com dedicação, e que culminaram hoje na nossa candidatura a Senado Federal. Tá bom, nós agradecemos então ao candidato ao Senado, Jorge Seif, do PL, pela sua apresentação inicial. Então a gente vai agora dar sequência às nossas perguntas na área da segurança pública. Então, iniciamos aí a primeira pergunta, o Rodrigo vai colocar lá na tela para o senhor. Santa Catarina tem hoje os melhores índices de segurança pública do Brasil. Apesar desse excelente resultado, sabemos que há muito ainda a ser feito. Na sua percepção, quais devem ser as prioridades na segurança pública catarinense e, como senador do estado de Santa Catarina, como poderá atuar para garantir que essas prioridades sejam atendidas? A gente vai colocar só o tempo aí. O senhor pode começar. Bom, Santa Catarina é um orgulho para todos nós, né? Santa Catarina tem os melhores índices, não só de segurança pública, como índice de alfabetismo. É um povo muito politizado, são pessoas realmente diferenciadas. Somos um povo diferenciado. No entanto, eu entendo que a segurança pública, a saúde e a educação devem realmente estar na prioridade dos gestores públicos. E aqui eu englobo todos eles, sejam governadores, prefeitos, senadores. E eu entendo que a Santa Catarina merece especialmente uma atenção do poder público no que tange a armamento, a inteligência, a segurança jurídica, né? Essas são questões primordiais. Equipamentos. Eu tenho conversado com muitos policiais civis, tenho conversado com muitos policiais militares, tenho rodado todo esse estado. E hoje realmente a falta de equipamento. E quando eu falo equipamento, é desde carro, gasolina, armamento, treinamento, reciclagem, enfim, oportunidade para crescer na carreira. Então faltam muitas questões. Eu entendo que Santa Catarina, os policiais catarinenses, e eu não vou falar só dos militares, mas vou falar de bombeiros, falar de policiais civis, agentes penitenciários, né, carcerários, todos eles precisam e merecem uma atenção do serviço público. E quando se trata de Brasília, quando se trata de leis federais, não é possível mais que nós tenhamos, por exemplo, audiência de custódia. Não é possível mais, né, nós termos um código penal tão leniente com a bandidagem. Nós vivemos numa bandidolatria. Infelizmente, hoje, o policial é visto, né, pela nossa legislação como um opressor e o bandido como vítima da sociedade. Isso precisa mudar. E não se muda isso em Santa Catarina, isso se muda em Brasília com pessoas realmente comprometidas com o que é o correto, né? Nenhum código
penal do mundo é tão leniente com bandidagem como o Brasil. Então eu entendo que nós precisamos de mais investimentos, precisamos de saúde à pessoa, ao ser humano, né, policial, que ele antes, atrás daquela farda tem um ser humano. Então ele precisa de atenções, precisa de inteligência, precisamos de comunicação entre as polícias, uma inteligência, troca de informações, sistemas automatizados, precisamos de armamento, precisamos de veículos, precisamos da parte física, da parte material, mas também precisamos cuidar do policial e, não menos importante, de uma reforma na legislação penal com urgência. Aí eu estou falando de segurança jurídica, nós precisamos aí de Código Penal renovado, audiência de custódia é um absurdo, esse negócio de saidinha, que agora recentemente foi votado na Câmara, mas isso precisa avançar, precisa endurecer mais a pena, não pode ter regressão de pena para alguns crimes hediondos, como nós vemos, enfim, existe um aparato legal por trás hoje da proteção de bandido que precisa terminar, e somente com pessoas de bem e do bem, né? Eu tenho uma grande amizade com um capitão Derrite, que foi capitão da Rota de São Paulo, que é um grande defensor dos policiais em todo o Brasil, e já conversamos, eu tive muitas pautas com ele, verdadeiros ensinamentos sobre segurança pública, e o meu compromisso de imediato com toda a classe policial do estado de Santa Catarina, bombeiros, policiais carcerários, é que vocês terão verdadeiro defensor dentro do Senado Federal, seja para recursos, seja para ajudar o governador Jorginho Melo, que eu creio que será o nosso próximo governador, seja também para mudar as leis hoje existentes, que são absurdas e que colocam a vida e a família do policial em total risco, né, em risco jurídico. Então esse é o meu compromisso do senador Jorge Seife, de olhar, né, de ouvi-los e de trabalhar em prol dessa categoria, que é uma categoria de Estado, é uma profissão de Estado, né? Educação, saúde e segurança pública devem ser a prioridade de qualquer gestor público. Tá bom, candidato. Muito obrigada. Nós vamos, então, agora para a pergunta número 2, pergunta bem mais específica aí da nossa categoria, dos praças, policiais e bombeiros militares, da ativa e da reserva. Em 2019, o governo federal sancionou a Lei Federal 13.954, que trata do sistema de proteção social dos militares, tendo efeitos também sobre os militares estaduais de todo o Brasil. Entre os aspectos negativos está o aumento significativo da contribuição previdenciária para os militares da reserva. Antes da lei, a contribuição era de 14% sobre o que excedia o teto da Previdência. E, após a lei, o desconto passou a ser, então, de 10,5% sobre um salário mínimo, trazendo um grande impacto na remuneração dos militares da reserva e das pensionistas. A Prasc tem uma ação coletiva na Justiça nesse sentido, que envolve cerca de 8 mil associados. Qual a sua opinião sobre esse sistema de proteção social dos militares e esse desconto previdenciário? Vamos colocar o cronômetro e já pode começar. Pode começar. De uma forma geral, a reforma previdenciária era uma necessidade para o Brasil e todas as categorias sofreram muito, né? Eu morava em Brasília, conheço profissionais de todas as áreas e a reforma previdenciária era uma necessidade justamente pelo tamanho do Estado brasileiro. Infelizmente, os governos anteriores foram criando um verdadeiro monstro no serviço público, né? Criando muitas estatais, muitos benefícios para diversas classes de servidores públicos, e isso acabou impactando diretamente na vida de policiais e de tantas outras classes militares. Eu entendo que foi um sacrifício de cada um que tivemos que fazer, e só tem uma forma disso regredir, é realmente reduzindo o tamanho do Estado brasileiro, né? Os policiais já têm uma remuneração em Santa Catarina, por exemplo, então, já está defasada, então quando vem o impacto, né, no desconto previdenciário, aumentando esse desconto previdenciário, realmente impacta no dia a dia, né, na qualidade de vida, na comida da mesa do nosso policial. Mas de imediato nós não temos muito o que fazer, nós precisamos reduzir o tamanho do Estado brasileiro. E mais uma vez, eu convoco a todos vocês que coloquem pessoas, e aí nós estamos falando de deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores e presidentes, que têm um compromisso com a redução do Estado brasileiro, né? Não é possível mais estarmos pagando para alguns funcionários públicos que não são, né, profissão de Estado, por exemplo, aposentados de várias estatais aí ganhando 40, 50, 60 mil reais, porque no final quem está pagando essa conta é o policial, é o cidadão de bem, é o aposentado, são pessoas comuns como nós. Então,
para que isso seja revertido, para que isso melhore, nós precisamos reduzir o tamanho do Estado brasileiro. Por exemplo, com privatizações, com o Pacto Federativo, com reforma administrativa. Todas essas são já bandeiras do senador Jorge Seife, e isso, com o tempo, com o passar do tempo e o Estado brasileiro sendo mais leve, todas as categorias, inclusive os policiais, serão aliviados nessa cobrança extra que veio com a reforma previdenciária. De imediato, né, nós não vamos mentir nem contar aqui histórias bonitas. De imediato não há muito o que fazer devido ao tamanho do Estado brasileiro e do rombo previdenciário que já existia. Mas com representantes que tenham responsabilidade fiscal, que queiram reduzir o tamanho do Estado brasileiro, reduzir os benefícios para certas castas de funcionalismo público, com certeza esses descontos regredirão e poderão voltar, né, a privilegiar, por exemplo, os nossos policiais militares, os nossos bombeiros. De imediato, realmente não há, Sandra, e quem nos assiste, uma solução imediata, solução mágica, e não existem soluções fáceis, porque nós pegamos um país, o Estado brasileiro, infelizmente, inchado por governos que não tinham compromisso com nada, a não ser fazer das estatais um grande cabidão público. E quem está pagando essa conta hoje são nossos policiais, nossos militares, nossos aposentados de diversas profissões, e é o nosso compromisso realmente de reduzir o Estado brasileiro. Tá bom, muito obrigada, candidato. Nós vamos então à pergunta de número 3, sobre a questão da habitação. Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação. Em março deste ano, foi sancionada a Lei 14.312, de 2022, que cria, então, o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para profissionais da segurança pública. Também chamado de Habite Seguro, o programa permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para subsidiar a compra da casa própria para esses profissionais. De acordo com a norma, o benefício se destina aos agentes de segurança com renda bruta mensal até R$ 7.000. Entre os beneficiados, os policiais e bombeiros militares. Mas, apesar disso, né, de ser uma grande iniciativa, o projeto contemplou apenas uma pequena parte dos praças de Santa Catarina. Como senador, como o senhor avalia essa questão e entende importante aprimorar esse projeto, contemplando assim uma maior parcela dos praças, policiais, bombeiros e militares? Com certeza. Só um minutinho, desculpa, pode começar. Com certeza, Sandra. É o sonho de todos os brasileiros, né? O sonho número 1 de brasileiros é ter sua casa própria. E a casa significa o quê? O esteio da família, uma segurança. Então, eu sou totalmente a favor da utilização do Fundo Nacional de Segurança Pública para financiar a casa dos nossos policiais, especialmente a primeira habitação. Se alguém já tem sua casa própria, aí realmente temos que dar oportunidade para aqueles que ainda não têm. Agora, o policial sai de manhã para trabalhar, ele não sabe se ele vai voltar. Então, o mínimo que ele tem que deixar para a sua família uma segurança, uma guarda, né? Uma salvaguarda para a sua família, para os seus filhos, é realmente uma habitação. Então, como senador, sou partidário de que esse fundo e outros fundos sejam utilizados realmente para o financiamento da primeira habitação das nossas forças policiais, incluindo os nossos bombeiros e nossos policiais militares. Então, tenho certeza que, enquanto senador, trabalharemos, né, para que essa iniciativa seja ampliada e mais policiais sejam abarcados nessa grande iniciativa, né? A nossa casa, o que nós queremos na vida é a nossa casa, nossa segurança, a nossa família, é o sonho, né, de cada um de nós brasileiros, é ter sua casa própria. Então, nossos policiais, a prática, pode contar comigo nessa missão também. Tá certo. E ainda lembrando que também é uma questão de segurança, né, para os policiais, que também certeza. Não podem morar em qualquer lugar, não podem morar junto com o criminoso com também, certeza, né? Então, em absoluto. É verdade, também, com né? certeza, claro. Tá certo. Então, vamos para a quarta pergunta, que trata sobre o reajuste inflacionário. No ano de 2021, depois de 6 anos de congelamento, foi concedido pelo governo estadual o reajuste na remuneração dos militares estaduais. Apesar dos percentuais oferecidos, estes não foram capazes de recuperar as perdas inflacionárias do período de 2015 a 2021, que chegam a 42,55%. Como senador, qual a sua proposta para
buscar, né, evitar que essas situações voltem a se repetir e de que maneira o senhor pode lutar para que os policiais e bombeiros militares de Santa Catarina tenham uma remuneração justa, né, no piso, hoje o piso nacional, com base no soldo dos policiais militares do Distrito Federal, chega a R$ 9.286, aqui está em R$ 7.000. Então, gostaria de saber aí sua opinião e suas ações como senador. Só um minutinho. Rodrigo, podemos começar. Nós sabemos, é uma reclamação rotineira, né, de todos os policiais e forças militares que eu tenho conversado sobre a questão do piso e a defasagem, né, inflacionária, etc. Nós sabemos também que quando um governo, especialmente o governo do estado, tem compromisso com suas forças policiais, há formas de buscar esse reajuste, né? Nós tivemos, por exemplo, também no governo federal, eu tenho muitos amigos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, que o presidente gostaria de reajustar, né? Porque os salários estão muito defasados, mas outras categorias também reclamam, por exemplo, auditores fiscais, auditores agropecuários, pessoal da Receita Federal. Então, muitas classes estão realmente defasadas porque, como eu falei em uma resposta anterior, os custos do Brasil foram crescendo galopante, né? E a arrecadação de impostos e também a roubalheira, né? Os desvios acabavam esvaindo esses recursos que deveriam ir para quem trabalha de verdade, né? E acabaram indo. Então, com certeza, a inflação e os nossos policiais precisam ser reajustados. E isso tem que ser uma ação especialmente do governo do estado. Enquanto senador, nós lutaremos pela equidade e pelo respeito às leis. Se existe uma base, um piso salarial de R$ 9.000 e o policial catarinense recebe 7, isso precisa ser resolvido, precisa ser equacionado. Então, com toda certeza, o que nós queremos é equidade, especialmente perante outras forças policiais, e também daremos todo o apoio, sejam com leis que sejam necessárias alteradas ou criadas, e junto do governo do estado também, ajudar Jorginho Melo a olhar pelas nossas forças policiais. O Jorginho, né, apesar de eu não sou interlocutor dele, mas nós conversamos muito sobre os problemas de Santa Catarina, ele tem realmente uma sensibilidade muito grande como policial militar do estado de Santa Catarina foi tratado, especialmente os praças, no atual governo. Então, é meu compromisso, e também já falo em nome do Jorginho Melo, que as nossas classes policiais militares, os praças, terão um olhar especial. Por exemplo, a farda hoje, vocês rasgam a farda correndo atrás de um bandido, vocês têm que pagar do próprio bolso. O salário não é reajustado. Então, reajustam os oficiais, não reajustam os praças. Então, realmente são absurdos que precisam ser corrigidos. Eu, enquanto senador, representante do estado de Santa Catarina e próximo do governador do estado, serei defensor, serei soldado da Polícia Militar, dos bombeiros, né, dos praças de Santa Catarina. Muito obrigado, candidato ao Senado Jorge Seife, do PL. A gente vai então para a nossa quinta pergunta sobre suicídio entre os militares e a saúde mental. O suicídio é considerado um problema de saúde pública. Todos os anos, 840 mil pessoas tiram a própria vida no mundo. O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking de países da América em número de suicídios, com uma taxa de 4,5 casos de autoextermínio a cada 100 mil habitantes. Já Santa Catarina é um dos estados do país com os maiores coeficientes nacionais, 7 casos a cada 100 mil habitantes. Em policiais militares, as taxas de suicídio também são altas. Um artigo publicado pela Cielo Brasil, tendo como autores Gustavo Clauber Pereira, Amanda e Edelu Kawala, aponta que em Santa Catarina, entre os anos de 2002 a 2016, 14 policiais tiraram a vida. Todos os policiais militares que cometeram suicídio eram do sexo masculino e boa parte tinha filhos, mais de 85%. A gente também já buscou esses dados e nós temos extraoficial que essa taxa cresceu a partir de 2016. De 2016 para cá, houve um aumento nessa taxa de suicídio entre os policiais militares. E ainda a gente fala que desses casos, a maioria é da carreira de praças, né, de soldado a cabo, né, e poucos, então, do oficialato. Como senador, qual a sua opinião sobre esse grave problema de saúde pública e qual a importância de ampliar as estruturas de atendimento à saúde física e mental dos militares estaduais, garantindo, então, os cuidados necessários em todas as regiões do estado? Olha, a depressão e o suicídio são os males do século, né? Infelizmente,
nós temos visto o aumento, né, no caso de depressão. E aí é depressão por conta do trabalho, depressão por conta da vida familiar, depressão por conta das mazelas da sociedade. E os nossos policiais estão muito sobrecarregados em Santa Catarina, né? Nós deveríamos ter pelo menos 6.000 soldados a mais. E quando faltam esses soldados, né, quando tem pouco efetivo, a vida dos praças ela é sobrecarregada. Então, ele já tem uma sobrecarga de trabalho. Aí ele tem defasagem salarial. Aí ele já não vê o filho acordar, não vê o filho dormir, não tem convivência com a esposa reclama, isso começa a virar uma bomba, né? Uma bomba dentro do ser humano que está por trás da farda. Então, a questão do atendimento psicológico ela é necessária. Inclusive, existe uma iniciativa da Prefeitura de Balneário Camboriú, que fez lá a Casa da Família, que tem atendido e reduzido o número de suicídios naquela cidade, que é um exemplo a ser seguido. Agora, outras questões também, além do atendimento psicológico, quando você valoriza melhor o seu policial, quando você paga ele melhor, quando ele recebe um salário digno, correto, ele vai ter um conforto também emocional, dá um conforto para sua família. Quando ele não tem uma carga tão pesada de trabalho e tem mais efetivo, por exemplo, mais soldados na força, e ele não é tão sobrecarregado, ele tem qualidade de vida, ele tem mais momento com a sua família para ver um cinema, para jantar com a sua esposa, para passear, para até, quem sabe, viajar. Então, a questão da depressão, ela não envolve somente a questão do trabalho, mas é remuneração, vida familiar, suporte médico. Então, eu sou totalmente solidário a essa questão, especialmente com os números que contra fatos no argumento. Então, as forças policiais, tenho certeza, mais uma vez, com Jorginho Melo e com o Jorge Seife no Senado, teremos aí uma atenção, né? Provavelmente você já tem algumas soluções para nos propor, para nós ajudarmos, mas a ampliação do atendimento psicológico ao policial, a questão da valorização salarial e também o aumento do efetivo, com certeza impactarão positivamente na qualidade de vida dos nossos praças, dos nossos policiais, dos nossos bombeiros. Tá bom, muito obrigada, candidato. A gente vai para a nossa sexta pergunta, que trata sobre o porte de armas para os reservistas. Qual a sua opinião, então, sobre o porte de armas para os policiais da reserva remunerada? Sandra, eu sou CAC, né? Eu tenho porte federal de arma de fogo, eu sou armamentista, e quanto mais para nossos policiais. Não é possível que um homem, né, um soldado, né, que combata o crime de dia e que muitas vezes é visado pela criminalidade, vá para casa à noite sem uma arma de fogo para proteger sua vida e sua família. Isso é inaceitável. Não existe explicações plausíveis. Então, eu, enquanto CAC, enquanto partidário ao armamento civil, quanto mais para os nossos policiais, não podem ficar desguarnecidos quando deixam o seu trabalho e vão para sua casa na mão, porque ele combateu o crime, ele perseguiu quadrilha, ele apreendeu droga, ele efetuou prisões, ele combateu o bom combate e vai para casa com estilingue na mão. Não é possível. Então, nossos soldados podem ter certeza que, enquanto senador, sou partidário que vocês tenham, seja linha de financiamento para comprar arma de fogo, seja poder levar a arma de fogo da corporação para casa. Não tenho, eu pessoalmente não entendo que mal seria, por exemplo, o policial ter a arma de fogo durante a sua vida civil ou sua vida, né, enquanto soldado, enquanto um militar. Então, sou totalmente favorável que os nossos soldados, né, tenham sim direito a porte e posse de arma de fogo quando estiverem fora do seu horário e do seu local de trabalho. Tá bom, muito obrigada, candidato. A sétima e última pergunta aqui sobre a categoria é a luta da Prasc, né? A Prasc completou recentemente, em 25 de agosto, 21 anos de fundação. E nesse tempo se tornou a maior associação de classe do Brasil e da América Latina, com 16 mil associados. É a maior entidade representativa dos policiais e bombeiros militares. E a luta pela valorização da categoria e para que os praças não percam mais seus direitos é sempre uma constante. Como senador, como o senhor avalia a luta e o trabalho da Prasc, de que forma poderá ajudar para fortalecer cada vez mais a associação e ajudar nas reivindicações da categoria? Tá valendo? Pode começar. Tá. Sandra, primeiramente eu quero parabenizar a Prasc, né? Porque
completar 21 anos de fundação, uma das maiores associações aqui da América Latina. Essa organização, existe aí um ditado popular: juntos somos mais fortes. Vocês têm se juntado e com certeza isso aí é a união do setor, é a união dos nossos praças, e isso é louvável e eu quero primeiramente parabenizá-los, né? Segundo, que enquanto senador terei portas abertas para vocês, né? Sou filho de militar, sou a favor do que é do bem, sou uma pessoa de direita, sou conservador, respeito nossas forças armadas, nossas forças policiais, sou armamentista e quero defender a classe dos nossos policiais. E vou aqui, lógico, não só os praças, oficiais, mas todas as forças policiais, forças militares. Então eu quero parabenizá-los e me deixar desde já comprometido com as bandeiras que vocês trouxerem, né? Algumas coisas nós discutimos aqui, mas com certeza muitos assuntos e outras muitas necessidades depende de aprovação de lei dentro do parlamento, né, dentro do Congresso Nacional, e também depende de esforços aqui do governo do estado. Então o Jorge Seife será o senador das nossas forças policiais, da PRASC, dos nossos praças, dos nossos bombeiros, porque eu respeito demais, enquanto filho de militar, eu respeito os militares, eu os tenho como soldados e tenho como heróis, é o nosso herói cotidiano. O herói da criançada, às vezes, é o Super-Homem, é o Batman, mas vocês são os heróis de verdade, os heróis da rua, que saem de casa pela manhã, não sabem se retornarão à noite. O crime é organizado, o crime é fortemente armado, o crime realmente luta e milita contra os nossos policiais de dia e de noite, e vocês são a cara da nossa sociedade. Vocês realmente são o corpo da nossa sociedade. Vocês colocam a vida de vocês em risco pela nossa vida. Então, todo o meu respeito, né, pelas autoridades policiais, pelos nossos praças, e tenho certeza, Jorge Seife será um grande parceiro da PRASC, um grande parceiro dos nossos policiais, sejam civis, sejam policiais militares, sejam das nossas forças armadas, porque eu realmente respeito nossas forças policiais e quero que vocês contem comigo. Agora, logicamente, eu preciso também do voto, né, Sandra? Para eu chegar lá, para poder defendê-los e para que vocês tenham, né, uma interlocução dentro do Senado Federal e também dentro do governo do Estado, tanto eu quanto o Jorginho Melo precisamos do seu voto. Somos os candidatos do presidente Bolsonaro, que eu acho que dispensa apresentação sobre a luta dele, né, o respeito dele e a admiração dele pelas nossas forças policiais, o respeito que ele tem pelas nossas forças policiais, nossas forças armadas. Nós seguimos o mesmo caminho do presidente Bolsonaro, por isso fomos escolhidos por ele dentro do estado de Santa Catarina. Então, a prática, meu muito obrigado, né? E toda a minha consideração, meus parabéns pelos 20 anos da instituição, e tenho certeza que Jorge Seife será o senador que vai ser parceiro da PRASC, parceiro dos nossos praças. Nós que agradecemos, candidato. Agora, então, nós vamos passar para algumas propostas suas, né? Porque além da segurança pública, que é muito importante, também tem saúde, tem educação. Então, a gente gostaria de ouvir do candidato as propostas, né, do senhor como senador. Tá. Então, pode começar. Tá valendo? Tá. Sandra, as necessidades de Santa Catarina são muitas, não só na área de segurança pública. Nós precisamos, por exemplo, de infraestrutura. Hoje a infraestrutura é um grande problema que nós catarinenses estamos passando, tanto nas rodovias federais quanto nas rodovias estaduais. Então, infraestrutura, para mim, hoje é um dos problemas primordiais que precisam ser resolvidos. Mais investimentos em rodovias, em modal ferroviário, nos nossos portos e nos nossos aeroportos. Uma segunda questão, não menos importante, que precisa ser uma prioridade do próximo senador de Santa Catarina, é realmente o ensino profissionalizante. A nossa garotada hoje não pode sair antigamente era segundo grau, né? Eu já não estou tão novo assim, estou com 45 anos, agora é ensino médio, né? Então, saindo do ensino médio, né, como um exemplo alemão, ele já vai para uma escola profissionalizante, ele já sai trabalhando, ajudando na sua casa, ocupando a sua mente, vendo a sua vocação profissional. E hoje não, nossos alunos saem despreparados para fazer vestibular, para depois de 10 anos, 8 anos, 5 anos dentro de universidade, que vão começar a dar resultado, né, e ganhar seu próprio dinheiro, ter seu próprio recurso. Então, eu sou a favor urgente de um ensino profissionalizante. Nossos jovens precisam ter de imediato ensino profissionalizante, até porque existem vagas de trabalho, postos de trabalho abertos em Santa Catarina. Somos um dos estados que mais tem importado mão de obra de outros estados por falta de mão de obra qualificada, de pessoas preparadas para ocuparem.
falando aqui de Santa Catarina, essas duas questões para mim são primordiais. Eu vou falar de Brasília agora, de Brasil, porque o senador tem suas funções com o Estado e tem função com o Brasil. Eu quero ser um senador reformista. Então, estamos falando de reforma administrativa para reduzir o tamanho, né, dos benefícios de algumas caixas de funcionarismo público. Nós tratamos isso anteriormente. Precisamos de uma reforma fiscal com urgência, né? Ou seja, desde o pãozinho que nós comemos de manhã até o preço do nosso carro, do aluguel, enfim, de tudo, passa por uma reforma fiscal. O Brasil, infelizmente, hoje é um dos países que mais cobram da sua população impostos. Por quê? Porque o Estado brasileiro é inchado. Nós temos muitas estatais, é Correio, é Petrobras, é Eletrobras, é não sei o quê. Tudo isso precisa reduzir privatizando tudo. E nós teremos eficiência. Eu vou lembrar a todos vocês que estão nos assistindo, antigamente, quando a telefonia era do Estado brasileiro, um telefone fixo custava o valor de um carro, o valor de um terreno. Depois que privatizou, hoje tem Oi, Vivo, TIM, Claro, cada um de nós tem 1, 2, 3 telefones, até nossos filhos hoje têm telefones, oferta das operadoras dando telefone de graça para que a gente fique fiel, né, às operadoras. Então, quanto mais concorrência, mais barato e melhor fica o serviço. Então, eu quero com certeza ser um senador para defender as privatizações das estatais brasileiras. Não menos importante, Pacto Federativo. Hoje o Estado de Santa Catarina é um dos 5 que mais contribuem para a União com seus impostos e estamos depois do 20º lugar quando recebe esses impostos de volta. Ou seja, a cada R$100 que Santa Catarina paga de impostos, voltam aproximadamente R$10. Nós precisamos mudar isso, apesar de sermos uma federação e termos sim que ajudar os estados mais pobres, mas essa conta está desigual. Nós temos problemas aqui, que já tratamos aqui anteriormente, e precisam de recursos federais. Então, eu quero também ser o senador de Santa Catarina para defender um novo pacto federativo que vai privilegiar, né, o nosso estado, a nossa população. Não menos importante, uma reforma, ampla reforma do nosso Código Penal. Né? Nossos policiais hoje estão em segurança jurídica, excludente de ilicitude, né? A segurança para os nossos policiais, melhores equipamentos, aí eu falo de armamento, de inteligência, de sistemas, de computador, de viaturas, de armamento, de munição, de treinamento, de cursos que melhorem a qualidade do policial, sejam cursos preparatórios para melhorar seu cargo dentro da corporação, ou mesmo treino, reciclagem. Então, quero ser o senador da PRASC, dos nossos praças, dos nossos policiais, realmente, para defender uma ampla reforma no nosso Código Penal. Então, basicamente, né, existem muitas coisas para nós falar, meu tempo já está se esgotando. Mais um minutinho para... Mas, com certeza, eu quero ser um senador reformista, né? Todas essas reformas que nós apresentamos, privatizar tudo que é fora da atribuição do Estado brasileiro, reforma do Código Penal com urgência, esse negócio de saidinha, esse negócio de audiência de custódia, né, tem que acabar e, com certeza, trazer de volta a segurança jurídica do nosso policial. Né? Hoje, infelizmente, nós temos o Supremo Tribunal Federal que não tem respeitado a Constituição Federal e só se resolve isso de uma forma: reelegendo o presidente Bolsonaro, que vai trocar 2 ministros do STF no próximo ano, e colocar senadores sem rabo preso, que não tenham medo, né, do ativismo judicial e que peçam explicações. Eu não quero ser revanchista, nem nenhum tipo de problema com a instituição do Supremo Tribunal Federal, mas eles precisam respeitar a Constituição e eles não têm respeitado. Tá bem. Nós vamos, então, partindo quase para o nosso encerramento do programa, foi rápido, bastante objetivo. Obrigado. Então nós vamos lhe dar mais 5 minutos para suas considerações finais, então, para o senhor concluir essas ideias aí. Muito obrigado. Sandra, mais uma vez eu quero agradecer imensamente pelo espaço que você está nos cedendo, né? Pela gentileza que a PRASC está nos dando essa oportunidade de nos apresentarmos, né? Mas eu quero falar aqui especialmente sobre a presidência da República. Nós temos um candidato, né, que vem à reeleição, o presidente Bolsonaro, que eu tive convívio com ele. Conheci o grande ser humano que ele é. É um homem duro, né, um homem de palavras fortes, é um homem de muita sinceridade, mas é um homem que realmente é um patriota. É um homem que tirou a nossa bandeira do Brasil do chão, que era cuspida, pisada, queimada, ergueu nossa bandeira, devolveu a cada um de nós o patriotismo. Hoje nós cantamos o hino nacional, corre lágrima pelos olhos, o coração palpita, ou nós arrepiamos. Nós tínhamos perdido o nosso patriotismo, tínhamos perdido a esperança e a fé no futuro. Nós temos um presidente que é pró-vida.
Nós temos um presidente que é pró-armas. Nós temos um presidente que é anti-drogas. Nós temos um presidente que é pelo correto. É um presidente que não rouba, não deixa roubar. É um presidente que parou de financiar ditaduras cubanas. É um presidente que concluiu obras de 50, 60 anos parados. É um presidente que não tem nenhum escândalo de corrupção no seu governo. É um presidente que colocou uma equipe 100% técnica para servir o Brasil e os brasileiros. Um presidente que pegou 2 anos de pandemia, uma situação muito ruim econômica, pegamos o país quebrado por uma esquerda que aparelhou o nosso Brasil e roubou o nosso Brasil, né? Nós temos hoje um presidente descondenado, que foi, na verdade, é uma vergonha para nós enquanto brasileiros, um ex-presidente que foi condenado em 3 instâncias por mais de 10 juízes e desembargadores, hoje está concorrendo à presidência da República. Mas... independente da sem-vergonhice do nosso judiciário, né, e da vergonha que o Supremo Tribunal Federal tem feito nos passar com situações semelhantes a essa, ou o piso agora dos enfermeiros, que foi aumentado e eles desrespeitaram o parlamento, nós precisamos de um presidente que é correto, que é patriota. Então eu peço o seu voto em primeiro lugar para o presidente Bolsonaro. Em segundo, o presidente Bolsonaro em Brasília não faz nada sozinho. Ele precisa de verdadeiros aliados. Ele escolheu, dessa vez, diferente de 2018, seus candidatos a Senado em cada um dos estados. Aqui no Rio Grande do Sul, General Mourão, que é vice-presidente. Em Santa Catarina, eu, Jorge Seife, que fui secretário nacional da Pesca e fiz um grande trabalho. Lá no Mato Grosso do Sul, a ministra Tereza Cristina, que fez um grande trabalho no Ministério da Agricultura, trabalhei diretamente com ela. E tantos outros bons nomes pelo Brasil. Então eu te peço, o presidente sozinho não resolve nada. O legislativo e o executivo precisam andar lado a lado. Então, para os militares, os policiais, os bombeiros que votam no presidente Bolsonaro, escolham naturalmente o seu candidato a Senado, Jorge Seife. Eu gosto da confiança do presidente, demonstrei um grande trabalho, patriotismo, fiz um belo serviço para a pesca brasileira e quero aumentar agora, né, com essa missão que o presidente me deu, com esse convite que ele me deu para realmente servir Santa Catarina e servir o Brasil dentro do Senado Federal. Então eu quero agradecê-los pela audiência, quero pedir um voto de confiança, quero pedir o seu voto, que você peça votos também para a sua família, para o nosso presidente Bolsonaro. Nós não podemos retroceder, nós não podemos deixar que ladrões que já roubaram o nosso Brasil voltem à cena do crime. Então peço o seu voto para Jair Bolsonaro 22, para o nosso governador Jorginho Melo 22 e para Jorge Seife, o senador do presidente Bolsonaro, número 222. Sandra, daqui com todo respeito à sua mão, um beijo. Deus abençoe. Obrigado pela gentileza da prática. Obrigado, Sargento Facenda. Um forte abraço para o senhor. Obrigado a todos que estão nos dando audiência e podem contar. Jorge Seife será realmente o senador das nossas forças policiais, dos nossos militares, dos nossos praças. Tá bom, a gente que agradece muito a presença, sou aqui candidato. A gente reitera que o objetivo desse programa é abrir esse espaço para que os candidatos venham aqui apresentar as suas propostas e também, principalmente também na defesa dos interesses dos praças. Claro. No final, o nosso vice-presidente vai estar lhe esperando aí, vamos entregar-lhe uma carta de reivindicações também, né, com as da categoria. E é isso, e a gente reforça ainda os candidatos, estamos quase na reta final. Sim, né, do programa. Uma semaninha só. Uma semaninha aí, os candidatos ainda interessados em participar, está o link no nosso site ali. Então, se inscrevam e venham participar do nosso programa. Então, a gente agradece mais uma vez. Lembra que esse programa ele vai ficar disponível no Facebook, muita gente assiste à noite, a gente já vê pelas visualizações. Também vamos subir ele no YouTube, também fica no YouTube da Prasca e nas nossas redes sociais. Tá certo? Muito obrigado. Então, a gente agradece aí a todos e uma ótima final de sexta-feira aí para todos. Obrigado, Deus abençoe nosso Brasil, nossa Santa Catarina. Obrigado, Sandra.